Olá, Deus abençoe a sua vida. Se alegre, hoje nós estamos terminando mais um livro que não é fácil de entender, mas caminhamos até aqui. Eu espero que essa explicação esteja ajudando você a se conectar mais, a entender mais. Então vamos terminar esse livro? Vamos ler os nossos capítulos de hoje? Vamos para o capítulo 46. Capítulo 46, o propósito dele é regulamentar o culto no novo templo, detalhando práticas de adoração, as ofertas e as celebrações da festa, com uma disposição para o príncipe, que é o rei e o povo. Deixa eu te chamar a atenção para algo. Ezequiel está profetizando no 25º ano, 25º ano de cativeiro. Eles têm ainda uma caminhada longa no cativeiro, porque a profecia de Jeremias seria 70 anos. Mas você vê que Deus, no 25º ano, ainda falta 45 anos de cativeiro, mas Deus já está falando do futuro deles, dando detalhes de como vai ser. Gente, isso é muito lindo, porque Deus trabalha dessa maneira. Por isso que às vezes é tão difícil entender o que Deus está falando, porque nós precisamos de fé, de fé. Então vamos aqui, ó, o capítulo 46 começa com as instruções para ofertas de culto no novo templo. Então Deus tem um cuidado de falar com esta geração que está no cativeiro, ensinar aquilo que já foi ensinado lá por Moisés no Pentateuco, né? E aí ele fala do portão oriental, que estará fechado durante a semana, será aberto no sábado, sábado é o dia do descanso, e nas luas novas para adoração. E aí o rei, o príncipe, terá um papel central nesses cultos, liderando o povo na adoração e nas ofertas. E aí o príncipe aqui, que é a figura do rei, é instruído a oferecer sacrifícios queimados e ofertas de paz em nome do povo, exemplificando a liderança espiritual que ele deve exercer. Então é muito interessante que a Bíblia sempre trabalhou, e nós vamos ver isso lá em Deuteronômio 17, por exemplo, as instruções para o líder. Ou seja, o líder ele tem uma responsabilidade junto ao povo. Então, do verso 1 ao verso 8, isso é tão claro aqui, do verso 1 até o verso 8. Né? E aí nós temos o verso 9 ao 15. O que nós encontramos aqui? As regras para as ofertas são detalhadas. Então, vou ofertar, mas não é de qualquer jeito. Deus não aceita qualquer oferta. Existe um padrão. Aqui tem um padrão. E aqui nós vamos ver que está incluindo as ofertas diárias e as ofertas para as festas e dias santos. A ênfase está na regularidade e na santidade do culto. Eu gosto muito dessa expressão que eu usei aqui, regularidade, porque quando eu vou ofertar ao Senhor, não é uma entrega apenas, mas é uma regularidade. Isso demonstra o quanto meu coração confia em Deus. Aí o capítulo também vai abordar as disposições para a herança do príncipe e a proteção dos direitos do povo, garantindo que o príncipe não usurpe a terra dos outros, ou seja, não pratique injustiça. E aí as propriedades do príncipe e do povo são regulamentadas para preservar a justiça e a equidade. E aí esse capítulo vai terminar com uma descrição das cozinhas do templo, onde os sacerdotes prepararão as ofertas, garantindo que o templo permaneça um lugar de pureza e santidade. Deixa eu ler o verso 9 para você. Mas quando vier o povo da terra perante o Senhor nas festas fixas, aquele que entra pela porta do norte para adorar sairá pela porta do sul. E aquele que entra pela porta do sul sairá pela porta do norte. Não tornará pela porta pela qual entrou, mas sairá pela que lhe está oposta. Então, capítulo 46 nos ensina sobre a importância da ordem e da reverência no culto a Deus. No culto a Deus. Hebreus capítulo 13, verso 15 diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Encoando aqui a ênfase, né, que nós vamos ver aqui das ofertas, no capítulo 46. Ou seja, isso é um padrão que está em toda a Bíblia. Eu preciso me preocupar. As coisas de Deus é com ordem, com decência. Vamos para o capítulo 47. Capítulo 47, o propósito é descrever a visão do rio que flui do templo,
simbolizando aqui a restauração e a vida que emanam da presença de Deus. E aí ele detalha também a visão da terra entre as tribos de Israel. Então, o capítulo 47 apresenta essa visão e talvez uma das visões mais significativas desse livro, porque é a visão do rio que flui do templo. Isso é muito lindo. O rio começa como um rio de água, saindo de debaixo da porta do templo, e à medida que ele vai fluindo, ele torna-se cada vez mais profundo, até que se transforma em um rio que ninguém pode atravessar. E aí, do versos 6 ao 12, esse rio flui em direção a leste, para o deserto e o Mar Morto, trazendo vida e cura onde quer que ele vá. As águas do Mar Morto, conhecidas por alta salinidade, são purificadas e uma abundância de peixe e vida vegetal surge ao longo das suas margens. Esse também é um capítulo muito conhecido, porque fala realmente das águas que saem do templo, águas que curam, águas que restauram, águas que trazem vida. E a visão do rio simboliza as bênçãos restauradoras de Deus que flui da sua presença e traz vida e cura ao mundo. Então você vê as águas que saem do templo, e o templo, agora, a presença de Deus veio, porque a presença de Deus veio ao templo, as águas que saem dele são águas que curam, são águas que restauram. Né? Então, este tema de restauração vai continuar na segunda parte do capítulo, aqui do capítulo 47, né? Onde Ezequiel recebe instruções sobre a divisão da terra entre as 12 tribos de Israel. Então, a terra é dividida de maneira equitativa, refletindo a justiça e a ordem de Deus na restauração do seu povo. Olha o verso 9. E será que toda criatura, vivendo que passar por onde quer, que entre esses dois ribeiros viverá, e havendo muitíssimo peixe, porque ali entrarão estas águas, e sairão, e viverá tudo por onde quer que entre esse ribeiro. Então, que visão linda, que visão linda, que visão linda. Eu quero te lembrar de João 7,38, que Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Então, nós temos essa promessa em Cristo Jesus, desse rio fluir em nós, um rio que cura, um rio que restaura águas, rios de águas vivas. Vamos para o capítulo 48, e assim nós terminamos o livro do profeta Ezequiel, último capítulo desse livro. Deixa eu pegar aqui, último capítulo desse livro. O que nós vimos aqui nesse último capítulo? Nós temos aqui o propósito, e o propósito é finalizar a visão de restauração de Israel. Então você vê que ele vem falando da restauração de Israel, da restauração do templo, né? Então agora a visão ela completa, ela termina. E ele vai detalhando a divisão final da terra entre as tribos e as porções para templo e a cidade. E ele também vai nomear a cidade de Jerusalém como o Senhor está ali. Então, Ezequiel, ele conclui o livro com uma descrição detalhada da divisão final da terra entre as 12 tribos de Israel. Perceba a preocupação de Deus. O povo ainda está no cativeiro, mas Deus, ele prometeu e ele cumpre. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então Deus já dá os detalhes. Quando vocês voltarem, não vai ser ali uma briga por terra. Não. Cada tribo vai ter uma divisão. Cada um vai ter o seu lugar. Gente, eu amo essa organização de Deus. Eu amo essa organização de Deus. Okay? Então, as porções para o templo também são definidas, para o sacerdote, para os levitas e para a cidade santa são centralizadas. Então, é determinado. E aí, por que que o templo, a cidade, os levitas, os sacerdotes, está no centro, para mostrar que a adoração a Deus deve sim ser o centro, deve ser centralizada na minha vida e na sua vida. Por isso que o templo está no centro, para que todos entendam que a adoração de Deus precisa estar nesse lugar. E aí a cidade santa aqui, que é Jerusalém, é descrita em detalhes. Vai falar dos portões da cidade, que são nomeados de acordo com as 12 tribos de Israel, verso 30 ao 35, e o capítulo e o livro de Ezequiel terminam
com a revelação do novo nome da cidade. O Senhor está ali. Né? Seria, em hebraico, Yahvé Shammah. O Senhor está ali. Que simbolizam a presença eterna de Deus entre o seu povo. Gente, olha como que é lindo, lindo o término. Olha o verso 35. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia será, o Senhor está ali. Então, por isso que havia aquela profecia de abandonada. Israel foi abandonada. Israel foi abandonada, mas Deus diz, de abandonada, eu trarei você de volta. Então, o livro de Ezequiel começa, né, mostrando a destruição dessa cidade, mas ele termina trazendo esperança. Olha, o templo foi restaurado, a presença de Deus voltou, e agora Israel não será mais, Jerusalém não será mais abandonada. Ela será conhecida como o Senhor está ali. Você consegue ver essa visão de restauração? E olha o que a Bíblia está nos ensinando. Onde Deus está, vai haver restauração. Onde Deus habita, vai haver restauração. Quando tiramos Deus, só sobra destruição. Mas quando colocamos Deus, saiba, o Senhor está ali, então a vida, a restauração, a alegria, a bênçãos do Senhor. Deus abençoe sua vida. Parabéns. Terminamos mais um livro e amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar aqui juntos começando mais um livro da Bíblia, agora o livro do profeta Daniel. Deus te abençoe, eu te encontro aqui amanhã, se Deus assim permitir.